presente. Gostaria de convidar para compor a mesa comigo a presidente Kátia, presidente da Natos, presidente da Genersa, Rafael, dá boas-vindas aqui o nosso conselheiro Vladimir. O Felipe Peixoto, secretário em exercício, mandou uma mensagem e falou que ele está vindo, mas falou que está subindo aqui, mas pode vir, você que está representando ele? É o senhor? Opa, pode compor aqui comigo a mesa. Gostaria de registrar aqui a presença da minha presidente nacional do partido PMB, presidente Suede, o qual eu tenho um carinho e apreço muito grande pela senhora. Bom, presidente, sinta-se abraçado aqui por todos nós. Então, gente, o tema hoje aqui da nossa audiência pública é uma audiência pública muito específica, né? Mais para quem milita aí no mercado de gás natural. E, obviamente, eu sabia que é um público mais reduzido, até por muitas pessoas ainda desconhecerem ainda desse segmento. Segmento esse muito importante, né? Para todo o Brasil, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que o segmento do gás natural economicamente entrega resultados muito bons, né, para os nossos consumidores. E aqui a gente hoje, na figura do presidente da Genersa, do nosso representante, o Hugo? O Hugo aqui, primo do Hugo Leal, não, né? O representante da Secretaria de Economia do Mar, o Hugo, a nossa presidente da Natos, a Kátia, que vem também aqui contribuindo para que esse desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro ele cada vez mais possa crescer. E aqui o Rafael, sem querer, né, mais de antemão fazendo elogios, nos últimos 3 ou 4 anos nós tivemos, e foi inclusive debate aqui nas CPIs, que eu participo como membro, inclusive, a transparência que essa companhia vem tendo, né, da gestão da Kátia até agora. A gente sabe que no passado, muito próximo, a gente não tinha essa transparência tão presente da companhia em relação aos nossos consumidores e os fornecedores. Então, quero aqui, Kátia, te parabenizar, tá, pela essa gestão, essa excelente gestão que você vem fazendo à frente da Natos. E quando eu cheguei nessa casa aqui, confesso que eu cheguei com uma impressão muito ruim da companhia, mas durante o trabalho e discussões, audiências públicas e CPI que a gente vem trabalhando, sabe, Rafael? A gente tem que reconhecer aqui o trabalho das pessoas e o desenvolvimento, assim, a transparência que a empresa vem tendo hoje em relação a fornecimento de gás natural. Declaro aberto o trabalho da primeira audiência pública da Comissão de Minas e Energia. Informo que fazem presente às mesas os senhores deputados que não estão aqui, membros de comissão. Então, ou seja, o Hugo, que está representando a Secretaria de Economia do Mar, a senhora Carolina Oliveira, coordenadora de gás da Secretaria de...
A Carolina também. Aí chegou o Felipe. Chegou ele. O subsecretário de tributação, aqui está representando ele. Da Secretaria de Fazenda. Está representando o Thompson. Pode sentar aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá. Vladimir, se quiser sentar aqui, Vladimir. Senta aqui do lado ali. Também é importante você estar aqui. Você que está na relatoria aí da... Tudo bom? Certinho. Gostaria também de cumprimentar aqui os diretores da empresa Energia. Tá aqui? Aê! Tipo, esqueci. E aqui o diretor da Neogás, o Ricardo. Se faz presente aqui também. Então, eu vi a necessidade da gente estar aqui fazendo essa audiência pública, presidente Rafael, de uma questão, né, que a gente acredito que muitas pessoas não se atentaram, que é o fornecimento de gás comprimido, né, que é o GNC. A gente sabe que no terceiro termo aditivo da concessão, da revisão, foi o governo do estado, ainda o governador Pezão, foi feito um acordo com a empresa, com a concessionária, e mediante, sobre os investimentos, o gás comprimido natural, comprimido no caso, isso, né, foi colocado no terceiro termo aditivo como investimento. Só me corrija se eu estiver errado, tá? Você sabe dominar esse assunto até mais do que eu. Mas o que está acontecendo, principalmente no sul fluminense e no norte e noroeste do estado, que ainda existe muitos municípios que não têm, né, a canalização desse gás para fornecimento. E o que atende não só os veículos, no caso os postos de combustível que fornecem o gás veicular, também atende indústrias e alguns hospitais que desejam, nessa região, inclusive, trabalhar com gás natural. Até pela questão de economia, que o dono do Hospital São José da Bahia me falou que ele, trabalhando com gás natural, ele consegue economizar muito mais que o fornecimento de energia elétrica. Tendo em vista que, quando você faz a compressão desse gás e o transporte, ele se torna mais inviável. Porque você tem o gás de rede hoje com uma tarifa X. E quando você vai comprimir esse gás e transportar ele, no mínimo aumenta em torno aí de mais de R$1. Se eu estiver errado aqui, o pessoal da Urca Gás, o diretor Ricardo da Neogás pode me corrigir. Tem um acréscimo aí de mais de R$1 em cima da tarifa que já é estipulada aí, né, acho que pelo a Janesa que regulamenta, né, as tarifas. Então, ou seja, isso torna inviável para o consumidor final, né, que utiliza esse tipo de gás. E a gente já vem conversando com o próprio conselheiro Vladimir, com você, Rafael, sobre a gente poder tomar aqui alguma providência, um estudo de impacto. Em outros estados, inclusive, já tem essa redução, né, de preço do gás comprimido para o gás de rede, tem esse incentivo, e a gente poder adotar isso aqui também no estado do Rio de Janeiro, né, que a gente consiga aqui também seguir o mesmo exemplo aí de outros estados. Eu vou até observar aqui quais foram os estados que já trabalham com essa redução. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Pernambuco. Ele já utiliza a tarifa diferenciada, presidente,
para o gás comprimido, no caso o GNC. Queria aqui a gente poder estar debatendo sobre isso, para que possamos também, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente ter esse mesmo incentivo para essa modalidade de gás comprimido. Gostaria de passar a palavra aqui para o presidente da Genersa, o Rafael Menezes. Bem, antes de mais nada, boa tarde, deputado Thiago Rangel, presidente da NATO, de Cátia, Felipe Peixoto, secretário da Cenemar e os demais componentes da mesa. Antes de mais nada, deputado, eu gostaria de registrar a importância que foi vossa participação naquela CPI, que ainda continua, mas naquela época, onde trouxe algumas questões para serem discutidas e que já são objetos de análise por parte da agência reguladora, não só em relação a questões de fiscalização, mas também em relação ao próprio GNC, que é feito pela concessionária. Então, para a gente iniciar, a agência reguladora ela tem a preocupação no cumprimento do contrato. Então, de plano, eu já posso dizer para Vossa Excelência o seguinte: hoje, existem algumas modalidades de usuários que foram, ao longo do tempo, sendo classificados, alguns com algum tipo de subsídio, para poder viabilizar o setor. Isso é uma política pública. Tá? O que a gente está falando aqui é a possibilidade do gás comprimido via concessionária. Porque o gás comprimido, a regulamentação é da ANP. Então, os representantes da URCA e outros produtores podem produzir o GNC e a regulamentação da ANP, eles podem vender para um usuário que seja. O que a gente está buscando é o gás comprimido oriundo da concessionária distribuidora de gás natural. Hoje, não temos essa previsão do usuário revendedor de GNC. O contrato é muito claro em dizer que é vedada a revenda do gás, de qualquer gás. Então, ou seja, Vossa Excelência levantou na CPI uma questão que era a atuação da Neogás e da CDGN em relação específica a impostos usuários de GNV. Então, isso está sendo objeto de um processo regulatório para verificar essa regularidade. A gente tem hoje somente 2 empresas fazendo isso. Uma delas não só é um revendedor, que não tem essa previsão no contrato, como também é um prestador de serviço para a concessionária. Então, ou seja, isso tudo está sendo objeto e vem ao encontro do que Vossa Excelência justamente quer. Então, é dentro dessa lógica que a gente vai aproveitar isso e verificar como podemos, nós, da agência reguladora, criar essa nova modalidade de usuário e tendo uma tarifa, e aí dentro daquela lógica de uma tarifa compensatória para poder desenvolver o mercado. O GNC, vindo da concessionária, ele tem o objetivo de quê? De preparar aquele local, aquela localidade, para poder, no futuro, receber as canalizações. O contrato hoje ele é claro no sentido de dizer que o objeto é a distribuição de gás através de canalizações. Temos já a questão das bases estruturantes, como bem foi dito pelo terceiro termo aditivo. Está sendo reconhecido, acho que vai ser o futuro, mas a gente tem que sempre pensar nas canalizações, porque é o ativo que fica, entendeu? E não encarece o usuário por esse custo operacional, mas é muito importante hoje. Por isso, parabenizo pela pauta, porque a gente é um grande produtor de gás e a gente precisa que esse gás permaneça no Rio de Janeiro. E uma alternativa, se não a melhor, hoje no momento, é realmente essa. É a gente verificar como criar esse usuário revendedor de GNC. Digo, como criar, porque hoje a gente tem uma situação que ainda tem que ser objeto de uma discussão, já teve inclusive um parecer da própria Secretaria de Energia e Economia do Mar, entendendo uma possível irregularidade nessa situação que a gente vai verificar. Mas a ideia é realmente essa, fazer todos os estudos, e aí vai ser objeto da 5ª revisão,
cujo relator é o conselheiro Vladimir, que está aqui presente, para fazer esse estudo, submeter ao poder concedente para manifestar o interesse, né, em se ter esse usuário. Então, em linhas gerais, é isso que a agência está fazendo hoje, né? Através do ofício encaminhado por Vossa Excelência, já foi encaminhado para o nosso corpo técnico, os estudos já começaram a ser feitos, para a gente ver hoje, a gente tem que ver se realmente faz sentido alguns subsídios que tem para alguns usuários e até mesmo a questão do GNV, que hoje é preciso também rever alguma maneira de fomentar ainda mais, porque a gente tem hoje um mercado enorme, consumidor do GNV, e a gente não pode perder atenção para esse segmento também. Então, em linhas gerais, deputado, é o que a gente está fazendo hoje. É importantíssimo isso, a gente já vem discutindo isso também com a concessionária, mas essa audiência ela é muito importante para isso, porque vai trazer as contribuições de demais especialistas no assunto. Presidente, só assim, eu fiquei numa dúvida. No caso, essas empresas que prestam serviço hoje sobre o gás GNC, que é o gás comprimido, elas são regulamentadas pela ANP, correto? Veja bem, a gente está enfrentando essa discussão. A partir do momento em que a Neogás CDGN adquire o gás da concessionária, eu, como agência reguladora, eu tenho não só o direito, como a obrigação de saber o que está sendo feito. E hoje, a gente tem uma certa dificuldade de ter essas informações. Por exemplo, o contrato que é feito entre a concessionária e a Neogás diz para que posto de gasolina esse gás vai. Então, a gente está tentando entender do porquê que a concessionária coloca num contrato de um revendedor para qual posto esse GNC está sendo direcionado. Então, como eu sempre tenho dito em todas as participações minhas, o que a agência quer verificar é isonomia. E é o que a gente vai buscar saber se o princípio da isonomia está sendo atendido pela concessionária. Ao favorecer um e não o outro. Eu preciso entender isso. A Neogás vem relutando em trazer essas informações para a gente, assim como nesse assunto a concessionária traz algumas informações evasivas, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar bem nesse processo que está em andamento através de um levantamento que foi feito por Vossa Excelência na comissão. Entendi, presidente. Mas na questão do subsídio, que já existe essa operação montada, inclusive já fornecendo o GNV, né? Como existe também os postos que têm as bases mães, né? Postos com bases mães. Na verdade, isso hoje para a gente, no estado do Rio de Janeiro, vem sendo um serviço de grande importância, presidente. Eu que sou deputado do interior, de Campos dos Goytacazes, e obviamente eu percorro todo aquele norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, aquela área, e no sul fluminense também, como eu acabei de falar aqui, existe municípios que não existe o gás canalizado, mas no terceiro termo aditivo houve um entendimento da concessionária com o governo na época de esses gases estruturantes, né, que são os gases comprimidos, fossem parte do investimento, né, e assim, a gente não tem outra opção hoje que não seja o fornecimento através do GNC, correto? Correto, com certeza. Então, mediante todo esse cenário, assim, é muito importante, sei que você está com um processo aí sobre a regulação, é um tema que foi levantado na CPI, inclusive por mim, mas a gente preza aqui, assim, pela agilidade, mediante já ter uma operação em curso, para a gente poder, né, apresentando resultados na ponta. Por exemplo, eu citei isso, inclusive, na CPI. Você vai a Itapiruna, o GNV lá é 6,69, é o gás comprimido. Aí eu falei, pô, que absurdo, esse preço altíssimo, preço do GNV, você prefere colocar gasolina do que o GNV. Então, quando eu fui entender a operação mais a fundo, você tem um preço da compressão
se eu não me engano, acho que é 20 centavos. E você tem mais o preço do transporte, dependendo da onde você carrega o caminhão até onde ele vai se deslocar. Isso vai onerando, né, o preço do transporte. E quando isso chega no município, acaba não sendo um atrativo para aquela região utilizar o gás veicular, né? Ou indústrias comprarem aquele gás porque é mais vantajoso ela continuar com a rede elétrica de energia do que utilizar o gás natural. Então, presidente, assim, eu queria ver por parte da Genersa, né, e a gente está fazendo essa audiência pública, obviamente, para discutir isso, e eu tenho certeza que a empresa está bem representada na sua gestão, e nós temos aqui também um excelente conselheiro ali, que é o Vladimir, que é muito entendido do assunto. Muitas das coisas que eu tenho dúvida, inclusive eu ligo para vocês para perguntar, né? E, assim, a gente precisa, do quanto antes, que a gente chega no entendimento de um estudo de impacto, para a gente já poder conseguir trazer, como é que eu vou te explicar? Para a gente já poder subsidiar, entendeu? Subsidiar essa tarifa nas bases de compressão. Entendeu? Obviamente, presidente, a gente sabe que impostos mães ainda tem que ser feito um outro estudo. Por quê? Existe a possibilidade do revendedor ainda fraudar, né, dependendo da... Porque a rede é uma só que vai para o posto. Mas o cara pode colocar um bypass para passar para o posto, como se estivesse vendendo no posto, não está utilizando aquilo de fato na carreta. Então, assim, são várias dúvidas, né, que a gente tem que amadurecer para a gente poder aqui, de fato, né, conseguir esse subsídio que vai ajudar e contribuir muito os usuários que tem o carro com gás veicular transformado para utilizar com gás natural. E a gente está também perdendo o espaço, né, para o mercado do etanol, o gás veicular. Porque hoje, se você for comparar, fizer uma conta entre o preço do etanol com o gás veicular, muitas das vezes é mais vantajoso você até andar no etanol. Então, a gente não está tendo a competitividade com gás veicular para a gente poder atrair de novo e aquecer esse mercado do gás. Eu não tenho um estudo aqui, mas se a gente for comparar aí dos últimos 3 anos ao último ano de conversão de carro, reduziu muito. Muito, muito, muito. Eu não tenho aqui, eu tinha isso anotado, eu acabei esquecendo de trazer. Mas, assim, hoje o que a gente tem são menos pessoas, usuários, convertendo o veículo para gás para poder utilizar. O governo do estado, inclusive, o Felipe, está fazendo o corredor, né? Parece, que é abastecer as carretas, etc., nos postos de rodovia. Isso é um incentivo muito grande para que a gente continue, Hugo, o gás continue sendo uma atração para o mercado. Então, presidente, o que eu queria só te pedir é que daqui para em diante que a gente consiga fazer esse debate o mais rápido possível, para a gente trazer, fazer esse estudo de impacto, como que vai ser. Aí tem a questões de segurança, para que isso não tenha furto, para que não seja fraudado, e a gente poder, ainda esse ano, aprovar aí esse incentivo fiscal, esse incentivo de tarifa para o gás de compressão. Só voltando, deputado, concordo plenamente com todas as argumentações de Vossa Excelência. Então, o senhor tocou bem no assunto. O GNV, numa determinada localidade, ele está num valor mais alto. Provavelmente essa localidade ela ela não é atendida pelo duto, provavelmente ela é atendida pelo GNC. Sim. da Neogás. A pergunta, né, a gente quer sim, e eu acho que isso é um desejo, inclusive, do poder concedente, que isso seja
expandido o máximo possível. Então, talvez essa tarifa seja elevada porque demais outros postos não têm esse mesmo produto para oferecer para o consumidor. Então, o que a gente está verificando é porque hoje só existem 2 empresas que fazem esse trabalho para a concessionária, né? E não mais se expande isso com outras empresas para poder exatamente isso. Do jeito que está hoje, poderia ser mais em conta se outras empresas pudessem atuar. Do jeito que nós vamos fazer, vai ficar melhor ainda, porque a ideia é exatamente essa que o senhor falou, é criar uma tarifa diferenciada para possibilitar, inclusive, novas empresas surgirem com esse tipo de serviço. É o revendedor de GNC. Aí as regras serão fixadas para exatamente ser oferecido somente no estado do Rio de Janeiro. Isso aí é uma política pública, com certeza, a equipe da Cenemar e junto ao governador vai poder definir melhor. Mas a ideia é essa, é justamente a gente querer entender por que isso não se expande para outros, por que esse mercado não está sendo mais pujante e somente 2 empresas têm essa expertise. Esse é o objeto. No resto, o senhor pode contar com a participação da agência, que já, esse estudo já está sendo feito, já tem equipe nossa em contato com São Paulo, que é pioneiro nesse assunto, para exatamente saber como é que a gente faz toda essa redistribuição para propiciar um incentivo para esse tipo de usuário, obviamente compensar em outros. Presidente, obrigado. E eu quero aqui, de antemão, sendo o caso, que o senhor nos convide também para participar lá das suas audiências lá na agência reguladora. É importante que a gente, o legislativo, o executivo, e a agência esteja em uma harmonia para que a gente consiga, de fato, né, trazer esse benefício para a população do estado do Rio de Janeiro. Gostaria aqui de também passar a palavra para o meu amigo secretário Felipe Peixoto. Boa tarde a todos, prazer estar aqui nessa casa, eu fui deputado por 2 mandatos, está ao lado aqui do meu amigo deputado, presidente aqui da Comissão de Minas e Energia aqui da Assembleia. Prazer, deputado, estar aqui compartilhando essa mesa com ilustres personalidades, né? Cumprimento aqui a Carol e a Kátia em nome das mulheres daqui da mesa, e o Rafael aqui, o Vladimir em nome da Genesa, e o Hugo, nosso superintendente aqui de gás. É só pontuar algumas questões aqui sobre esse tema, mais uma vez reforçar essa importância do gás para o Rio de Janeiro. Acho que é falar para convertido, mas sempre tem uma audiência de pessoas nos assistindo aqui, né? E o Rio de Janeiro produz 76% do gás do Brasil. E como o deputado colocou, esse gás precisa ficar aqui no Rio de Janeiro. E o nosso desafio, né, com a criação da Secretaria de Energia e Economia do Mar pelo governador Cláudio Castro no ano passado, né, com a chegada do deputado Hugo Leal como secretário, a orientação sempre foi de que a gente olhasse o gás como combustível da transição energética, e a gente tem feito isso. Reforço, inclusive, anteontem, na posse da presidente da Petrobras, que é uma pessoa que saiu aqui dessa casa para assumir a maior empresa brasileira, ela de forma reiterada colocou a importância do gás para a Petrobras e, consequentemente, a importância desse tema para o Rio de Janeiro. Então, a gente viu no discurso dela toda uma preocupação com relação à questão do tema do gás, né? Nós temos hoje uma frota de veículos de 2,5 milhões rodando no Brasil, sendo 1,7 aqui no Rio de Janeiro, o que demonstra que o Rio de Janeiro tem essa força, né? A gente tem hoje quase 700 postos de GNV no nosso estado conectados à rede de gás. Então demonstra essa força. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, deputado, e dizer que, inclusive, nós, por conta da CPI que foi feita, das provocações que a CPI promoveu, a própria Genesa nos mandou um documento para tratar desse assunto e nós opinamos nesse processo, né? É o CI 220007/04679 de 2013, aonde a gente fala sobre a questão do GNC, a gente defende, né, a necessidade de ter uma tarifa para o fornecimento de gás para esses caminhões, entendendo que é uma venda atacado. E sendo um venda atacado, a gente conseguiria vender esse gás
com valor melhor, né? Tirando uma situação de hoje de um pouco de improviso. A gente tem aquelas situações, né, que o posto é uma rede e ele tem um posto de abastecimento e aproveita aquele posto que ele tem uma rede conectada para pegar esse gás e transportar esse gás para um outro posto da rede, da própria rede dele ou para terceiros. Isso com certeza também impacta na própria rede, porque a rede está dimensionada para uma situação e acaba sobrecarregando, tenho certeza que vai trazer mais conforto. A própria concessionária já possui alguns pontos de recarga dos caminhões que ela utiliza para os projetos estruturantes em outros lugares do estado, então ela poderia multiplicar a existência desses locais. E vejo com muita felicidade, né, a fala de Vossa Excelência com relação à questão do norte, noroeste e do sul fluminense. Eu sou de Niterói e me considero como alguém que é da capital do antigo estado de Janeiro. E todas as vezes que passei pelo executivo, eu sempre tive a preocupação de olhar para o interior. Né? Fui secretário de Desenvolvimento Regional do Estado e toda semana eu estava no interior, dialogando com o interior. E a nossa passagem da secretaria, até por orientação do próprio governador e do nosso sempre secretário Hugo Leal, é um olhar para o interior do Estado. E a gente quer levar, né, os projetos que nós estamos realizando aqui também para o interior. E aí eu gostaria de anunciar em primeira mão, a Carol está aqui, a Carolina está aqui para poder falar um pouco sobre esse tema também, se for oportuno, que é a extensão dos corredores sustentáveis para a BR-101 Norte. Nós inauguramos no final do ano passado esse corredor ligando a Dutra. Estamos conversando com os estados em que a gente tem uma relação mais próxima por conta do Consud Sul e Sudeste. A gente está trabalhando esse tema, conversando não só com São Paulo, mas também com Minas Gerais. Estamos com um pouco de dificuldade para poder levar nesse trecho da Rio Minas por conta de falta de rede nesses locais, e o GNC poderia ser uma solução até para suprir essas dificuldades. E nós temos uma facilidade para poder promover essa extensão para a BR-101 Norte, atendendo especialmente, né, o município de Campos, que ali é o meio do caminho para quem está indo para Vitória, e que a gente já identificou em reuniões da própria concessionária locais em que poderiam ser beneficiados, porque esses corredores precisam estar, esses postos precisam estar na rodovia, né? E aí eu lembro muito na reunião lá, mas a gente não tem nenhum posto da BR-101 em Campos. Eu falei, tem sim, porque quando cruza a cidade de Campos, ela tem outros nomes de avenidas, de ruas, e a gente buscou, a concessionária localizou esses locais, né? A gente já fez, inclusive, uma reunião com os postos, especialmente desse trecho, na Cenemar, lá em Niterói, conversando com o sindicato, o Sindestado, para poder discutir esse tema. E eu acho que é um tema muito relevante e que a gente quer ver isso concretizado e acredita que isso possa acontecer de uma forma muito rápida, ainda nos próximos meses, tá? Com relação à questão, tem um buraco ali que eu gostaria de contemplar, que tem uma dificuldade operacional, que é Casimiro de Abreu, que para quem vem de Campos é meio do caminho, apesar da autonomia dos caminhões serem maiores e poderiam chegar a Campos, né? Ou poder até a Vitória e voltar, dependendo da capacidade do caminhão, mas Casimiro ali tem um meio do caminho para quem vem de Campos, que talvez fosse importante, e a rede está muito distante, então ela fica inviável do ponto de vista econômico, porque o custo para a implementação dessa rede ali estaria repassando, como o presidente da Genesa colocou aqui, para muitos clientes, né, o custo dessa operação. Então talvez pudesse ter uma solução de GNC para atender Casimiro de Abreu. Com relação à questão do gás em Itaperuna, é um desejo não só nosso, como da concessionária, e tenho certeza também da agência reguladora. Nós temos em Itaperuna uma rede pronta. É só liberarmos, e estamos, né, Rafael, alguns dias para que isso possa acontecer, resolver a pendência da terceira revisão tarifária, e com isso acontecendo, o governador Cláudio Castro vai ter o prazer de poder ir à região noroeste e levar o gás natural para a região noroeste do estado de Janeiro, que é uma demanda, uma região que precisa gerar empregos, uma região que precisa desenvolver a sua indústria, e tem duas situações graves: fornecimento de energia e ausência de fornecimento de gás. Então acho que a gente consegue conduzir desse ponto. Seria importante, né, a gente está num momento muito sensível, que é o momento de renovação, de prorrogação ou não da concessão, né? Hoje foi publicado, o governo federal publicou o decreto da prorrogação das concessões
das concessionárias da distribuição de energia elétrica. Então a gente está com a contagem agressiva, a concessionária nos próximos dias vai dizer se tem ou não interesse em permanecer no Rio de Janeiro, e a partir daí, tanto a Secretaria quanto a Genesa tem uma série de atos que precisarão ser feitos para dar prosseguimento a essa decisão. E a Assembleia, como local que está mais próximo do cidadão, mais próximo do povo, tem condições de nos ajudar muito, né, nessa acessibilidade, pela capilaridade, pela representação política que a Assembleia tem, de nos demandar e sinalizar os municípios em que os deputados entendem que são municípios importantes. Claro, repito aqui, depende do estudo econômico, né? Não adianta querer levar o gás para onde não tem usuário de gás, onde não vai ter um volume que justifique o investimento e que isso transforme o gás do Rio de Janeiro muito caro. Mas a gente terá, com certeza, todo o cuidado, estaremos acompanhando de perto essas demandas da Assembleia. Então, coloco aqui a Secretaria à disposição, que através da Comissão de Minas e Energia possa canalizar essas demandas, esses pedidos dos deputados, e que a gente possa ir analisando, junto com a funcionária, junto com a agência reguladora, essas questões todas. Então, a gente coloca a Secretaria à disposição. Estou aqui com o Hugo Aguiar, que é o nosso superintendente especialista nessa área, e pode também tirar algumas dúvidas técnicas, caso seja necessário, e também a presença aqui da Carolina, que pode falar um pouquinho sobre o que é o Corredor Sustentáveis, o que a gente já fez até agora, o que a gente pretende fazer no futuro, e parabenizo mais uma vez Vossa Excelência e todos os deputados pela condução aqui da comissão e de trazer um tema tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, gerador de emprego, de renda, que é o gás natural e que a gente quer fortalecer cada vez mais no nosso Estado. Então, muito obrigado, estamos aqui à disposição. Obrigado, secretário. Secretário, na sua fala, você me diz que o governo do Estado está criando um Corredores sustentáveis. Corredor sustentável. Nessa localidade que você me falou ali, no caso, esse município de Casimiro de Abreu, e que vocês estavam tentando achar postos, né, para que abastecessem os veículos, no caso, pesados, né, que são os caminhões, ônibus. 2 desses postos, Casimiro de Abreu, ele é abastecido através do GNC, porque não tem rede. Não tem a rede de gás. E chegando a Campos, em Caxeta, já em Campos, o primeiro posto que existe é o posto Timbozão, se eu não me engano, ele também é abastecido com GNC. E dentro de Campos, depois daquela rotatória, onde tinha um índio ali na cidade, tem um chamado posto Contorno, que já é o posto que tem a rede. Só para você ter noção da disparidade de preço, justamente por conta da gente aqui no estado do Rio não ter o incentivo do gás na base de compressão. Esse posto em Casimiro de Abreu está R$ 6,49, o gás. O Timbozão está R$ 6,29. E o posto de rede, já em Campos dos Goytacazes, depois do posto Contorno, está R$ 5,29. Ou seja, é uma diferença muito grande, né, comparado a postos que você vem ali, que é abastecido pelo GNC Casimiro de Abreu, Caxeta, que já é Campos, pelo posto que é fornecido através da rede. Então é muito importante, presidente, que a gente, eu tenho certeza, né, você já falou que já está trabalhando em cima disso, é muito importante que juntos, né, a gente possamos trabalhar para que a gente consiga, o quanto antes, desenvolver aí esse estudo de impacto, né, para a gente conseguir, de fato, uma tarifa diferenciada nas bases de compressão, para que, na verdade, a gente consiga atender todos eles ali com igualdade. Por quê? Se você sair de Campos, no caso, você sair do Rio, né, o caminhão abastece aqui na Dutra, abastece ali na Baixada. Até Campos, talvez, ele não consegue, ele precisa abastecer no meio do caminho. Talvez vai precisar de carregar novamente, abastecer novamente com gás. E aí acaba não sendo viável, pela disparidade de preço, né, praticados. Ele talvez não consiga chegar até o posto Contorno, que é em Campos dos Goytacazes, dentro do município de Campos, passando pela BR-101. Então, essa é a importância que nós temos
reafirmo mais uma vez da gente aqui junto, secretaria, executivo, legislativo e agência, da gente chegar nesse entendimento e obviamente, com todos os estudos que foram analisados pela agência, a gente conseguir essa redução, esse incentivo. Definição da tarifa. Definição da tarifa. Porque o que acontece hoje em dia? O revendedor do GNC, ele adquire pela mesma tarifa do GNV. Isso. Para vender para um posto GNV. Me causaria espanto se tivesse uma tarifa baixa. Porque naturalmente vai ser mais alta mesmo. Entendeu? Então, ou seja, a ideia é exatamente essa. A gente regularizar esse usuário. Para que ele entre na nossa base de usuários, na relação de usuários, para poder, e aí junto com a secretaria, com o poder concedente, definir como vai ser esse incentivo. Na verdade, é um subsídio que ele vai receber para que o gás chegue exatamente nessas localidades onde ainda não tem a rede e possa ser distribuído. Então, tudo isso vai ser objeto dessa análise que a gente está fazendo, né? E também se pode melhorar, o que a gente pode fazer hoje para melhorar a situação que se encontra, entendeu? A gente tem uma situação hoje que é preciso ser vista, e a gente tem visto isso com a secretaria, como expandir, como regularizar isso, entendeu? Para melhorar um pouco mais, e a gente acredita que um dos fatores que traz melhores resultados no mercado competitivo é exatamente a competição. E hoje a gente não consegue vislumbrar esse mercado competitivo. Então, acho que nesse ponto é o que a gente vai buscar, como a gente regulariza o que já tem hoje como um pré do que vai ser a criação desse novo usuário. Acho que a gente tá debruçado nisso para resolver essa questão. Obrigado, presidente. Gostaria de franquear a palavra para Carolina Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o deputado Tiago Rangel, obrigada pela oportunidade. Cumprimentando também todas as autoridades da mesa. Na verdade, o intuito aqui é falar um pouco sobre os corredores sustentáveis. É um programa do governo lançado no final de 2003, voltado para a descarbonização da nossa matriz energética, principalmente do setor de transporte pesados, tanto de carga quanto de passageiros. Nós fizemos o projeto piloto na Via Dutra, porque é uma via de maior fluxo de caminhões, né? Conseguimos inaugurar com 5 postos adaptados. O que são postos adaptados? Adaptação para recebimento de veículos pesados. A gente faz uma adaptação no dispenser para colocar uma bomba de alta vazão para que o caminhão pesado ele consiga abastecer no mesmo tempo de um veículo a diesel, né? Então, a gente não compromete a produtividade do motorista. Então, inauguramos com 5 postos na Dutra, hoje já temos 8, e no próximo mês já estamos inaugurando mais 2 na Via Dutra, então, consolidando aí já com 10 postos. O objetivo, então, é fazer essa descarbonização de transporte pesados, hoje com gás natural, que é o combustível da transição energética, e posteriormente também adaptando para carregamento elétrico, futuramente para GNL e hidrogênio. Então, hoje, os próximos passos, já estamos conversando com os outros estados, já temos Minas Gerais e o Espírito Santo interessados, buscando infraestrutura para fazer essa interligação. Então, a importância hoje do GNC, onde eu não consigo conectar na rede, é importante para que a gente traga mais postos que têm interesse no programa. Então, ontem, só como exemplo, né, eu visitei 4 postos interessados para entrarem no programa na BR-040, postos com perfil de corredores que tenham uma testeira alta, área de manobra, e podendo entrar no programa. 3 deles já consumindo GNC, e um posto inaugurado recentemente ali na BR-3
493, que liga ao Polo Gás Lube, então provavelmente também vai ter uma movimentação muito alta. Então, assim, é mais para atualizar os dados do programa, né, para que vocês entendam a importância da capilaridade do gás natural, para que a gente possa estar expandindo eles para outros estados. Eu fico à disposição, caso alguém tenha interesse em conhecer mais um pouco do programa, e a gente está na Secretaria de Portas Abertas. Obrigada. Obrigada, Carolina, coordenadora do Gás da Secretaria do... Aqui, branco, hein? Porque já mudou 3 vezes o nome dessa secretaria. Secretaria de Energia. Gostaria aqui de franquear a palavra para o Hugo Aguiar, já conhecido. O Hugo sabe muito sobre o tema de gás, né, Hugo? Oi, boa tarde, deputado Thiago Rangel, boa tarde, Rafael Menezes, presidente da Genersa, Vladimir Pascoal, conselheiro, Kátia, presidente da Repsol, secretário Felipe Peixoto, Carol. Só complementando o que o Felipe falou, né, o Estado do Rio de Janeiro ele tem 2 modalidades do GNC, né? É importante ressaltar que existe o GNC estruturante. Nós recebemos uma manifestação uma solicitação de manifestação da Genersa sobre esse tema, né? E a posição do governo do estado foi que, com relação ao GNC estruturante, hoje não existe nenhum tipo de irregularidade, né? Muito pelo contrário, essa é uma atividade que é muito benéfica para o estado, porque antecipa, né, a possibilidade de criação de demanda de gás natural em municípios distantes dos grandes centros. A exemplo que foi Teresópolis, Itaipava, Friburgo, que foi o primeiro a receber o GNC estruturante. Então, nele, né, a concessionária comprime o gás numa base de compressão dela, leva para esses municípios, descomprime e distribui numa rede de gás natural. E os clientes conectados a essa rede pagam a mesma tarifa dos clientes que estão conectados na rede, normalmente, dos grandes centros. Então, isso possibilita a antecipação do consumo, né? A criação de demanda e futuramente que tem a possibilidade da concessionária construir essas redes, leva essas redes para esses municípios, né? Sem onerar, né, esse investimento que ela faz, porque já tem uma demanda de gás lá estabelecida. Né? Com relação ao ponto a ponto, né, já foi colocado aqui, né, tanto pelo presidente da mesa, Thiago Rangel, pelo Rafael e pelo próprio Felipe, né, no ponto a ponto, na manifestação que a gente encaminhou para a agência reguladora, nós indicamos que na próxima revisão tarifária, né, se faça um estudo, né, de impacto para a criação de uma tarifa própria para o GNC, exemplo que existe em outros estados, como o Thiago falou, essa manifestação a gente já está encaminhada, e a gente, assim que concluir a 4ª revisão, que deve ser bem breve, aí a gente já está na reta final de concluir a 4ª revisão tarifária. Iniciando a 5ª revisão tarifária, a gente já solicitou esse estudo de impacto para a criação da tarifa de GNC. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Hugo. Conversando aqui um pouco com o Rafael, presidente da Genersa, a gente tem uma situação aqui ainda sobre o gás comprimido, que na verdade utiliza o gás de rede. Né? O presidente estava informando aqui que ainda não está regulado, que o contrato de concessão veda a revenda, não é isso, presidente? Como eu disse, o contrato hoje é claro no sentido de dizer, é vedado a revenda de gás. Temos a seguinte situação: concessionária abastece em um determinado local, que a maioria deles é um posto que é chamado de posto-mãe, onde existe o relógio para esse posto, o medidor para esse posto e um medidor que é utilizado pela Neogás. A Neogás adquire esse gás, comprime ele e revende para um outro posto GNV, e que esse posto ele é pré-definido em contrato. Ou seja, a concessionária é como se a concessionária estivesse dizendo para onde ele vai vender esse gás comprimido. Então essa questão que está sendo objeto desse processo regulatório. Na verdade, o que a gente quer é exatamente isso, né? O que Vossa Excelência sugere é ter esse usuário, esse novo usuário. A gente tem diversos usuários, que é o residencial, é o comercial, é o industrial, é o térmico, é o salineiro, o barrilista, alguns que estariam de forma genérica dentro da classe de industriais,
mas tiveram um tratamento diferenciado, cujo objetivo, à época, foi expandir esse tipo de segmento, esse tipo de negócio, como é o caso agora. A ideia é criar o usuário revendedor de GNC para que ele possa entregar esse gás num preço que faça sentido para outras regiões não atendidas ainda com as redes. Então, por isso, a gente tem que fazer todo esse levantamento para ver onde é que a gente faz essa alocação de custo em outros usuários. Essa é a ideia. Bom dia, presidente. Gostaria de franquear a palavra aqui para nossa presidente da ANATOS, a Kátia Repsol. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aí o convite do ilustre deputado Thiago Rangel. Primeiramente, agradecer as palavras aí no início da sessão, que realmente muito me emocionaram. Aí acho que é todo um esforço nosso e da equipe aí para dar transparência e atender o usuário e os consumidores como a gente espera atender. Ainda temos muito para fazer, mas a gente o trabalho nunca termina, né? Então a gente só começa. Aí parabenizar o trabalho também do secretário da Cenemar, aí, o Felipe Peixoto, que ele tem feito um excelente também trabalho aí na gestão, e junto com a equipe aí, Carolina e Hugo, o Lamassi também, que está aí sentado, assim, tem ajudado a gente bastante assim, a desenvolver os projetos e destravar alguns temas que são bem relevantes para o Estado do Rio. Aí parabenizar aí a gestão também do Rafael e do Vladimir, que assim também é um trabalho de parceria, de transparência, de buscar soluções para temas que muito tempo se vem discutindo e a gente consegue um caminho de solução, e isso é positivo para todos, é um benefício para o Estado de conseguir trazer investimentos e também para os investidores que podem ver um ambiente de segurança jurídica para poder realizar esses investimentos. Então, aí, parabenizo aí a mesa e garante aí com isso a receita da nossa fazenda, né, que a gente possa aí estar gerando negócio, fazendo negócio e tentando tirar o Rio e evoluindo cada vez mais o Rio de Janeiro aí para chegar ao status que ele merece. Né? Afinal, fomos a antiga capital do Rio e a antiga capital do Brasil, então a gente tem que ter o espaço que a gente merece. Bom, entrando agora no tema, o tema para a gente é de extrema importância, né? A gente acha muito salutar qualquer mecanismo que a gente busque para o desenvolvimento do gás no Estado. A gente sabe que é necessário a gente incentivar o crescimento e a universalização dos serviços, que esse é o foco de uma concessionária de distribuição, é a universalização dos serviços de forma equânime, sustentável, para que a gente possa seguir desenvolvendo cada vez mais o nosso negócio no Estado. O mercado de GNV é um mercado muito importante para a gente, né? Ele representa hoje na SEG entre 50% e 60%, caiu um pouquinho, por causa das vendas que diminuíram um pouquinho, mas 50% e 60% do nosso mercado na SEG e em torno de 20% na SEG Rio. Então, ele tem um mercado importante, como falou o secretário, o Rio de Janeiro é um case de sucesso nesse lado com os veículos leves. Né? Os veículos leves, a gente tem 2.600.000 veículos no Estado e temos 1.700.000 veículos a GNV. A gente entende aí uma parcela relevante, né? Não, acho que são 8 milhões de veículos, né? De 8 milhões de veículos e 1.700.000. São 20% do mercado de mercado convertido. E quem usa são esses mercados convertidos? Normalmente taxistas e Uber, né? Pessoas que utilizam muito que rodam muito com veículo. E isso é um mercado que a gente já tem bem cativo. E como qualquer negócio, eles têm etapas de crescimento. Então, um novo mercado se desenvolve, cresce esse potencial. Primeiro o taxista, houve um momento de conversões muito grande no estado do Rio de Janeiro. Depois vieram os Ubers, outro momento de expansão do Rio de Janeiro. E que oportunidade nós temos hoje de expansão desse mercado? O mercado que a gente vislumbra assim, são os veículos pesados. Por quê? Porque o gás natural ele é um meio da gente
começar já com a tão falada transição energética que é hoje, que a gente já fez no Rio de Janeiro, quando a gente fez esses 20% de veículos leves. Né? A transição energética ela já é uma realidade. Então, a gente tem que passar para uma realidade agora para os veículos pesados, que a gente vai deslocar o quê? O diesel. O diesel, ele tem, além de você ter uma redução da descarbonização, aí em torno de uns 20%, 30%, a gente ainda tem uma oportunidade de crescer na questão dos NOx. O que é isso? São os poluentes que trazem doenças respiratórias. Então, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da população, das pessoas que vivem nas cidades. Então, se a gente conseguir substituir os ônibus hoje de diesel, passar para um gás natural, a gente reduz aí em torno de 90% desses poluentes gerados pelo diesel. Então, é importantíssimo a gente fazer essa transição, que é possível de fazer já. Investimentos que a concessionária se compromete a realizar para trazer esses investimentos para essa transição energética na parte de pesados. Tanto nisso que a gente está desenvolvendo aí junto com o Estado, os corredores sustentáveis, que é importantíssimo. Ele tem 2 benefícios. Ele vai conseguir fazer a transição energética dos veículos pesados de caminhões e também levar a novos municípios o combustível. Então, esses municípios que a gente não atendia, porque às vezes não tinha uma entrada para a demanda, a gente já terá uma âncora para levar o gás natural para esses municípios e entrar nos municípios e fazendo a expansão de rede na localidade. Então, é uma oportunidade grande que a gente tem por aí. É importantíssimo isso que o secretário colocou, que a gente está fechando uma revisão tarifária, a 4ª revisão, dar essa segurança jurídica para a concessão, tratar da renovação da concessão, permitir que a gente tenha projetos de mais... A concessão ela tem mais 3 anos, então, permitir que ela tenha projetos... Uma estrutura demora 30 anos para ser amortizada. Você vai fazer investimentos agora, não temos tempo de amortizar. Então, a gente precisa ter essa visão de futuro para a gente conseguir fazer esses investimentos de forma sustentável e garantida para os consumidores. Então, eu acredito que tem feito todo um trabalho. A questão de um subsídio dentro do mercado de GNV para ele poder desenvolver esse mercado, equalizar a tarifa, é uma sugestão viável, porque a expansão do gás ele tem que ser feita conforme as tecnologias que existem. A gente tem que buscar alternativas, buscar formas de ir desenvolvendo esse mercado. O secretário falou, são 76% do gás do Brasil produzido aqui no Rio de Janeiro. E está saindo daqui do Rio de Janeiro. Vamos usar aqui, vamos desenvolver métodos para a gente trazer esse gás para cá, ficar o gás aqui, porque a eficiência é para o Brasil todo. Porque quanto menos você precisa deslocar o gás, menos infraestrutura para trazer ele para fora. Então, vamos usar a infraestrutura e os recursos para fazer esse investimento e o gás ser desenvolvido aqui. Então, é bom para o Rio e é bom para o Brasil, porque a gente vai trazer as indústrias que hoje se colocam em diversos lugares no Brasil, que podem ficar próximos ao gás natural. E eu acho que, eu estive também lá na posse da presidente Magda Chandriak, da Petrobras, eu acho que vi com muitos bons olhos assim, o posicionamento, a sua visão de desenvolvimento do Rio, do desenvolvimento do gás. Eu acredito que a gente vai ter aí uma ajuda nesse ponto, eu acredito que a gente vai ter uma visão também do governo federal para o desenvolvimento do gás natural como um todo, algo que não deve ser utilizado como um problema que é gerado junto com o petróleo, e sim como um bem a ser aproveitado e usado para que a gente possa trazer um futuro para gerações futuras, né, dos nossos filhos, dos nossos netos. Tem gente aí que já está com filho de 10 dias, então, quer dizer, temos que pensar aí nesse futuro e acreditar, assim, que a gente pode fazer, sim, estamos todos juntos. Recursos humanos a gente tem, e está aqui nessa sala tem bastante gente que pode ajudar a gente a fazer isso, né? Distribuir o gás do presente para a gente gerar um futuro melhor. Obrigada, aí, deputado. Obrigado, presidente Kátia, da concessionária Naturgy. Gostaria de franquear a palavra para o Mauro, auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos.
primeiro queria agradecer o convite, né, que não era endereçado para mim, que eu estou aqui substituindo o subsecretário de Política Tributária, que é o Thompson. Queria agradecer ao deputado, queria agradecer o deputado Felipe pela iniciativa. Hoje, no Congresso, está sendo debatido o projeto de lei sobre hidrogênio verde, né, e toda a sua cadeia. Né. Agradecer a Genersa, principalmente pela fiscalização de contratos, né? A Kátia, a Naturgy, ela é uma cliente nossa, a gente implantou com bastante competência lá os relatórios de isenção de tempos de qualquer culto, né? Estão sempre em contato com vocês. Agradecer ao companheiro aqui também, o conselheiro Vladimir Pascoal, e agradecer a vocês por estarem aqui escutando. O papel da Secretaria de Fazenda é um papel enorme, na produção de petróleo e gás natural, né? Eu participo de um grupo de trabalho chamado GT05, que é um grupo técnico que opera no ambiente nacional. A gente fornece subsídios para a CONFAZ, que é o Conselho Permanente dos Secretários de Fazenda de todo o Brasil, né? E a gente mapeia a cadeia do gás natural, desde a extração do gás natural até a distribuição dele, né? E o que é interesse da Secretaria nisso? Estudos de impacto orçamentário em relação a benefício, né? Benefício de redução de carga tributária, redução de alíquota, tudo isso para poder atender ao gás natural que chega ao consumidor final, propriamente dito, as termoelétricas e ao GNV, e as suas diversas formas, né? Então, o trabalho ele vai desde a extração, como foi colocado aqui, 76% do gás natural é extraído daqui das nossas bacias, né, dos nossos campos, associado ou não ao petróleo. Após isso, a gente tem as famosas UPGNs, né, que são as unidades de produção de gás natural, e talvez seja uma boa, aí, já que a gente quer manter aqui e refinar, melhorar a produção do gás, a gente investir mais também na fabricação, né, dessas UPGNs. Tá? E depois tem toda essa distribuição, onde a malha do gás natural tem essa deficiência de distribuição no Brasil todo. Aqui no Rio de Janeiro também não é muito diferente, como a Naturgy e a Genersa colocou aqui com bastante clareza para vocês, tá? E o papel também da Secretaria é justamente o quê? Ela desburocratizar, né, as obrigações acessórias, tá? Que são o quê? Emissão de notas, que são escriturações, né, contábeis, escriturações fiscais, para poder o quê? Tornar o mercado mais competitivo, tá? Além disso, também facilitar a forma de cálculo do imposto. Hoje a gente tem um tipo de alíquota que vai ser implementado, sobretudo com a reforma tributária, para toda a cadeia de gás e de petróleo, né, que é a ADREM. E a gente entende, junto com a reforma tributária, que vai vir para poder facilitar, desburocratizar e, com certeza, também diminuir o custo. Tá? Tanto a especializada de petróleo e gás, quanto a Subsecretaria de Política Tributária, se coloca à disposição de toda a LERD, de todos vocês, para a gente poder estar dialogando, conversando, para poder chegar a um termo final de que a gente possa prosperar nesse ambiente de negócio, tá bom? Obrigado aí para todos. Obrigado, o auditor representando aqui a Secretaria de Fazenda, Mauro. Gostaria de franquear a palavra para o conselheiro Vladimir. Ok, obrigado. Vou ser breve, até para não repetir conceitos aqui, também informações já passadas, mas eu queria parabenizar a Alerj e o deputado Tiago, diretamente aqui pela iniciativa. Acho que a audiência de hoje trata de um tema estratégico para o Rio de Janeiro. Não vou trazer os números novamente aqui, que foram apresentados tanto pelo Felipe quanto a Kátia, quanto do que o Estado do Rio representa no Brasil hoje em relação ao gás natural. Tanto que, partindo da fala do Mauro aqui em relação à estrutura, nós temos hoje no Rio de Janeiro a segunda maior estrutura, em valores absolutos. Se for trabalhar com o conceito de densidade, o Estado tem maior densidade da estrutura. Mas, como nós somos o maior produtor, ainda existe um espaço muito grande que a gente pode aproveitar melhor esse gás para a nossa indústria. E, então, eu entendo essa proposta aqui como uma proposta que, se bem desenvolvida, tem um enorme impacto econômico no Estado do Rio.
falando a respeito de tributação, não só a tributação do gás diretamente, mas o aumento de tributos que pode ser gerado a partir do gás enquanto insumo de toda uma indústria, de todos os serviços. Porque a gente fala de gás muitas vezes pensando em grandes investimentos, mas isso tem impacto no pequeno empreendedor, até ao motorista do Uber, que torna mais viável o seu trabalho. Então, esse impacto econômico da iniciativa é enorme para o Estado do Rio, porque apesar de ter a maior densidade demográfica, nós temos um espaço de crescimento muito grande. E retomando, até a fala do Thiago sobre os avanços nos últimos anos aqui do Estado do Rio sobre o tema, eu acho que isso não é à toa. Nós temos aí iniciativa por parte do Estado, desde a criação da Secretaria de Economia do Mar, ao trabalho que inicia com o Hugo, continua com o Felipe Pochotto e toda a equipe. E lembrando, Felipe, daquela listinha de pendência que tinha lá no começo da nossa primeira reunião no ano passado, e apesar de ser uma lista muito desafiadora apresentada pelo Hugo na época, e que a gente ficou ali preocupado, com atenção, se a gente vai revisitar a lista, dá uma situação que você vê que está avançando. Várias entregas foram feitas, e à medida que você avança, novas fronteiras são abertas, novos desafios. Estamos aqui hoje discutindo o GNC, que nem estava naquela primeira minuta, foi na segunda revisão que o assunto já entrou. Então, acho bom que a Alerj traga, acho bom que esse tema, pela relevância, pelo impacto que tem, ele precisa dos diversos atores atuando nas suas competências, o Estado definindo política pública, aqui a Alerj, como a Casa do Povo, que escuta e entende os anseios de todos os segmentos que fazem parte para definir essa política pública, a agência, que no momento posterior, regulando esse trabalho junto à concessionária, buscando finalmente atender aos nossos consumidores, aos clientes, aos nossos contribuintes, olhando todas as esferas aqui. Então, eu parabenizo a iniciativa, me coloco à disposição para o debate aqui na audiência sobre o tema, em outras audiências e reuniões vindouras, e acho isso não só importante, como imprescindível, para que a gente tenha realmente um bom produto e um resultado desse trabalho que signifique o desenvolvimento da economia do Rio, para além do gás, mas em tudo aquilo que o gás afeta, que a gente fala de quase toda a economia do Estado do Rio sendo impactada por essa ação. Os parabéns. Obrigado, Vladimir. Gostaria de registrar a presença da Bruna Duarte e o Fernando Montera, da Firjan, se faz presente. Sejam bem-vindos aqui. Gostaria agora de franquear a palavra para o senhor Celso Bastos, que representa aqui a empresa Urca Energia. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, em nome a todos os painelistas aqui, ao deputado Thiago pelo convite ao grupo Urca Energia. Nós somos uma empresa de soluções ambientais, né? A nossa ideia é ofertar, fornecer soluções aos clientes que queiram descarbonizar a sua atuação econômica. E uma das empresas que nós temos no grupo é a Gás Verde, que é a maior produtora de biometano da América Latina. Temos a planta aqui em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, e uma das atividades é levar esse biometano produzido em Seropédica aos nossos clientes finais através do GNC. Tecnicamente não é uma operação tarifada, controlada pela Genersa, mas nós, como grupo, vemos com ótimos olhos, né, a promoção de uma tarifa diferenciada do GNV, diferenciada entre GNV e GNC, e que permita, né, não somente ao grupo Urca, mas ao mercado de gás natural, de desvendar novas fronteiras, poder atacar novos mercados, poder promover novos negócios. Nós, como grupo, com certeza vamos tentar desenvolver novas atividades, atingir novos clientes com esse tipo de incentivo aí do governo estadual, da Casa Legislativa, né? E, novamente, a gente gostaria de agradecer essa iniciativa de tentar trazer esse tema que, como o deputado bem disse no início, não é um tema que é muito oportuno na maioria da população. As pessoas não conhecem, a maioria das pessoas não sabe nem exatamente o que seria esse GNC, mas é algo que poderia vir a ajudar muito o interior do estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai estar sempre à disposição para trabalhar junto, cooperar com o que for possível e poder também ajudar a população fluminense, né, a ter esse gás natural competitivo e poder desenvolver assim sua atividade de maneira mais eficiente. Obrigado, Celso. Celso, eu tenho aqui assim algumas informações que o Grupo Urca, né, trabalha também com produção de gás, de lixões. Explica para a gente
mais a fundo? Como é que funciona essa operação de vocês? Na verdade, nós somos a Gás Verde, né, que é a empresa do grupo responsável pela produção de biometano. O biometano é justamente o produto, né, da separação do biogás. O biogás é a matéria orgânica que acaba sendo é o produto gerado a partir da matéria orgânica que é decomposta nos centros de tratamento de resíduos. A gente coleta esse biogás, trata esse biogás, purifica, separa, na verdade, esse biogás, né? E com esse fluxo de biogás a gente transforma em biometano, que é um dos produtos que a gente vende através da Gás Verde. A gente produz também energia elétrica, que a gente vende aos nossos clientes através de geração distribuída e Mercado Livre. E a gente também, futuramente, vai estar inaugurando uma planta de CO2 verde. Então, a URCA, a Gás Verde, né, no Centro de Tratamento de Resíduos de Seropédica, vai dar uma finalidade aí de 99,9% a todo o biogás que a gente recebe do aterro, transformando assim lixo que é gerado pela cidade do Rio de Janeiro, né, que chega até esse centro de tratamento de resíduos, e a gente transforma em energia 100% renovável, algo que acho que a maioria dos panelistas aqui, a gente está sempre conversando, tentando explorar negócios, é algo que é extremamente desejável atualmente para que a gente possa descarbonizar a sociedade, ajudar empresas a cumprir seus compromissos ambientais e assim promover, né, um mercado para energia renovável com mais economicidade, e dando finalidade ao resíduo urbano que é produzido inevitavelmente em toda grande cidade. Obrigado, Celso. Parabéns aí pelo Muito obrigado, trabalho. deputado. Conte com a gente sempre. Trabalho excelente. Gostaria de franquear aqui a palavra à empresa Neogás, o senhor Ricardo Neumaia. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o deputado Tiago Rangel pela iniciativa, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar o Rafael Menezes, presidente da Genersa, cumprimentar a Kátia, presidente da Naturgy. E, bem, a Neogás é uma empresa que foi a primeira empresa autorizada a realizar a distribuição de GNC no Brasil, isso 25 anos atrás. Então, a gente tem uma história aí nessa atividade de gás natural comprimido. A Neogás, no ano passado, foi vendida para o Grupo Ultra, mais especialmente, a Neogás hoje está embaixo da Ultragás. E essa iniciativa é algo que a gente vê com muito bons olhos, porque nós temos hoje cerca de 50 projetos no Rio de Janeiro, nessa modalidade de gás natural comprimido, atendendo municípios que não têm gasoduto, para realizar essa atividade de GNV, né, para atender o consumo de GNV e veículos. Hoje, a grande maioria, veículos leves, mas, como a Carolina falou aqui, o corredor sustentável, isso está acontecendo em vários lugares do Brasil, isso está estimulando que caminhões coloquem GNV, coloquem os cilindros, e isso acaba que alguns postos nossos em rodovia, que não tem gasoduto, também consigam fazer esse atendimento. E o que ocorre é que, como foi colocado pelo deputado, essa diferença de preço é porque um projeto de GNC desse se investe cerca de 2 a 3 milhões de reais. A Neogás tem 50 projetos, fora as bases de compressão. No Rio de Janeiro, nós temos cerca de 150 milhões de CAPEX investido nesse negócio. E, obviamente, que quanto mais competitivo for o preço da molécula, porque vale ressaltar que nós não somos uma revenda, nós somos um distribuidor de GNC que, se nós pudéssemos comprar o gás direto da Petrobras, faríamos. No entanto, hoje isso não é possível pela cadeia de suprimento e nós temos que comprar diretamente da concessionária. Hoje, eu acho que nós estamos falando de Mercado Livre, mas Mercado Livre ainda é algo muito incipiente e, por exemplo, nas bases de compressão, a Neogás poderia comprar de algum produtor diretamente, mas tem que pagar a TUSD para a Naturgy, né, porque o gasoduto que leva até as nossas bases de compressão, ele não é um gasoduto de transporte, ele é um gasoduto de distribuição, portanto, nós temos que pagar a TUSD. E quando nós vamos levar esse gás para determinados municípios, nós temos que comprimir e transportar. Hoje, a gente está falando de transporte que pode custar de 50 centavos a R$1.
porque dependendo de onde estiver o município, 50 quilômetros de distância, 80 quilômetros de distância, 150 quilômetros de distância, 200 quilômetros de distância, obviamente que o custo do diesel, o custo de motoristas, o custo de caminhão, existe uma equipe de manutenção da Neogás para poder que esses equipamentos que estão trabalhando nos postos, para que todas as carretas, nós temos mais de 100 carretas no Rio de Janeiro, transportando gás todos os dias. Então, obviamente que isso tem um custo e também tem o custo do revendedor, né? O custo do posto, que ele vai ter um equipamento lá, que é um equipamento nosso, que a gente chama de HPU, outras empresas como a Urca Gás, a CDGN, que também operam com outro tipo de equipamento, que é o booster, mas o posto também faz um investimento. Então, a cadeia toda tem que ser devidamente remunerada para que esses investimentos possam ser pagos. E o que está acontecendo com a mudança dos impostos em 2022 dos combustíveis líquidos é que nós perdemos muita competitividade, porque lá atrás, esse preço de molécula que nós comprávamos da Natos, da concessionária diretamente, ele não era um desafio tão grande, porque nós tínhamos uma gasolina com 32% de ICMS, um outro cenário de mercado. Agora, hoje, isso é muito complicado, porque, como bem falou o deputado, existem alguns postos que estão em determinadas regiões que, para você ter minimamente uma margem que sustente o negócio, tanto para o revendedor que está na ponta, como para a Neogás, o preço ele pode estar mais caro do que uma gasolina. Então, se eu estou mais caro que a gasolina, é óbvio que aquele veículo ele não vai colocar GNV, ele vai colocar etanol e vai embora. Principalmente porque a grande maioria dos projetos nossos que estão em municípios não atendidos por gasoduto, nós temos um público que ele é um público local e nós temos um público que é um público de passagem. Esse público de passagem, ele vai colocar o etanol e vai abastecer em Niterói no gasoduto, vai abastecer em São Gonçalo, em Duque de Caxias, ele não vai abastecer no GNC. Então, isso é hoje um impacto de venda para a gente muito importante. Assim, todos nós que operamos com GNC, CDGN, Urca Gás, Neogás, eu acho que todo mundo sentiu isso, né? Porque, como a Natorg, num grande volume que a Natorg movimenta no Rio de Janeiro, nós que somos pequenos ali, com alguns postos e tudo, nós sentimos muito porque nós perdemos para a gasolina e para o etanol. Então, hoje, se a gente não fizer realmente alguma coisa para que essa tarifa ela fique competitiva para o consumidor final e que remunere os empresários que estão colocando dinheiro no negócio, a gente não vai conseguir fazer mais postos, né? Assim, nós estamos operando postos no Rio de Janeiro há 15 anos. Ano passado, eu tive que encerrar a atividade de 6 projetos, porque não é viável, não tem como, né? Porque o consumidor final ele fugiu, ou seja, ele saiu para outros combustíveis, foi para gasolina, foi para o etanol, tudo. E aí, quando um posto ele fica com um volume muito baixo, você não consegue pagar as contas. Na verdade, né, você tem energia para pagar do posto, você tem custo de transporte, você tem capex, você tem uma série de coisas que, se o volume ficar muito baixo, um posto vendendo, por exemplo, 20 mil, 30 mil metros cúbicos por mês, né, é melhor encerrar, é melhor parar e tirar o gás daquele município. E isso tem um impacto social até ruim, porque alguns lugares que a gente foi levar o GNC, a comunidade local converteu seus veículos. E aí, na hora que a gente tira o posto, acabou, né? Não tem mais GNV para aquela população. Então, hoje, eu acho que todo mundo que trabalha com GNV, a gente está vendo as oficinas de conversão fechando, nós estamos vivendo uma certa crise. O número de conversões, Tiago, do ano passado, se eu não me engano, foi coisa assim de 10 mil veículos, que para o Rio de Janeiro não é nada, porque você tem muitos veículos que são vendidos para outros estados, veículos que retiram os kits. Então, esse 10 pode ser uma base até negativa de crescimento, ou seja, não cresceu, né? Porque o Rio de Janeiro, historicamente, convertia 100 mil veículos por ano, o que estava sempre crescendo a base de clientes, por todo esse sucesso e por toda essa atratividade que tem o GNC. Portanto, assim, nós estamos à disposição para poder subsidiar aí de informações e de tudo que for necessário para a audiência aqui. E é isso. E queremos realmente que esse mercado continue sendo um mercado vencedor e de sucesso, como sempre foi.
Ricardo, só para tirar uma dúvida, vocês também, além de fazer o transporte, né? E o transporte e, no caso, a revenda, né, para os postos, que tem a conversão para poder vender o gás comprimido, né, no caso, que é o gás que a empresa fornece. Vocês fornecem para a indústria, algum outro ramo de atividade? Sim, a gente, fora do Rio de Janeiro, nós temos fornecimento para o segmento industrial. No Rio, os nossos contratos eles só têm a tarifa do GNV, né? Então, a gente não tem fornecimento para o mercado industrial aqui, mas em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, nós temos fornecimento para o mercado industrial. O mercado domiciliar e comercial é algo muito difícil para o GNC, porque são volumes pequenos, e aí é difícil você viabilizar o GNC. Então, isso vem geralmente através de estruturantes. Nós temos estruturantes no Rio, com a Natos, nós temos estruturantes em São Paulo, com a Congás, e geralmente o domiciliar e comercial a gente atende via estruturante, mas diretamente não. Então, os nossos mercados são veicular e industrial. Obrigado, Ricardo. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Aqui, presente. Quer fazer, presidente? Ô, minha presidente, à disposição. Claro, muito obrigada. Meu nome é Suede Raidaz, sou fundadora e presidente nacional do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Em homenagem ao nosso partido, quero aqui parabenizar as grandes técnicas aqui em defesa de uma coisa que a mulher gosta muito, é de falar de economia, principalmente do gás. Parabéns aí, deputado Rangel, por essa determinação. Eu só gostaria de lembrar aqui a todos os presentes que nos anos 80, eu acompanhei bem quando foi instalado aqui a questão do gás natural, sob a direção de Leonel de Moura Brizola, da sua gestão, e todo mundo dizia que a equipe dele era louca, que isso não iria dar certo, e hoje eu vejo aqui o resultado dos técnicos aqui defendendo, né, a qualidade, não a quantidade, mas a qualidade que o consumidor tem que ter, que é o resultado final, principalmente quando se fala da questão econômica. Quero aqui deixar uma queixa aqui registrada nessa casa, deputado, a essa comissão que o senhor está presidindo. Eu fui mais uma que tem 15 dias que tirei dos meus carros o gás. Sabe por que eu tirei? Que eu procurei uma outra alternativa. Está tão caro, eu rodo o Brasil todo, tem cidade que eu chego, que o gás é mais barato do que no estado do Rio de Janeiro, onde é o líder desse segmento. É o líder dessa economia. É o líder que implantou o sistema aqui nesse estado e que deu certo e que serviu de referência para outros estados, tanto é que é o maior distribuidor a nível de Brasil. Então, isso é uma vergonha para nós contribuintes, para nós consumidores, para nós chefes de famílias e para nós políticos, sim, que não tomamos vergonha na cara e não dizemos dar um basta nas indústrias, nas instituições, que me perdoe aqui presente, mas que fica o preço muito caro até chegar a nós consumidores. Assim como os meus amigos, a minha família toda já tirou o gás dos seus carros, como eu também tirei. E lá nos anos 80, eu fui uma que rodava todos os diretórios municipais incentivando a não só os táxis instalarem o seu gás para que a passagem ficasse mais em conta, mas que todos os carros de pequenos portes fossem lá e instalassem o seu botijão de gás, que não sei o quê. Então, eu fiz maior campanha. E hoje eu me sinto envergonhada de ter que tirar, e tirei. E provo para vocês que tirei, vou mandar para o deputado
para apresentar na próxima reunião da comissão, como eu tirei o botijão dos meus gases, porque, né, ficou caro, gente. E ficou caro, não é porque a Suede não podia ir uma vez no mês, botar para ir passear com a família, não. Ficou caro porque eu rodo o Brasil inteiro. E rodo o Brasil inteiro defendendo que o gás é de qualidade, que o Estado do Rio de Janeiro é pioneiro, e que é isso, aquilo outro, quando chega na hora. Quero deixar aqui essa queixa, vou mandar os comprovantes da retirada, tá, dos botijões que foram instalados no meu carro, para que o senhor comprove como está tendo uma baixa realmente. Eu estou acompanhando várias pessoas, várias famílias, toda a minha família, vários amigos já retiraram o combustível. E viva Leonel de Moura Brizola pela iniciativa e o que ele implantou aqui, que agora está dando certo através dessa mesa, desta Casa do Povo. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Presidente, pode sentar aqui na mesa comigo, por favor? Senta aqui do meu lado. Minha presidente nacional está me dando toda a autonomia no Estado do Rio de Janeiro para ajudar a senhora a montar esse partido tão importante. Nível nacional. A nível nacional. Eu queria, até o Rafael não está mais aqui, Vladimir, e aí sobrou para você. Queria dizer aqui, assim, intensificar, o Rafael estava explicando que não há uma regulamentação para que seja feita o gás comprimido. Mas a realidade é que a gente já tem diversas bases de compressão, diversos postos de combustível fazendo essa revenda. Eu entendo também que lá no terceiro termo aditivo, né, que foi feito no governo Pezão, se eu não me engano, você pode retificar se eu estiver errado, se foram colocados essa modalidade como investimento, por que há essa dificuldade da gente debater sobre o assunto da redução sobre a compressão desse gás? Entendeu? Eu queria assim, só entender mais um pouco, né, para a gente ter aqui mais um esclarecimento, porque se não há uma regulamentação, a gente regulamenta. A gente já tem uma operação montada sobre a compressão do GNV. Entendeu? Então, assim, até falei aqui com o Rafael, conversei com ele no privado aqui, depois vou fazer uma conversa institucional na agência, porque eu vou cobrar que a gente tenha uma resposta o quanto antes. Ele não se opôs aqui de fazer esse incentivo, mas a gente tem que saber como fazer, de que forma vamos fazer. Então, no meu entendimento, a gente precisa fazer. E essa Casa Legislativa, na liderança do presidente Rodrigo Bacelar e na minha liderança aqui na Comissão de Minas e Energia, nós vamos exigir que tenhamos ainda esse ano essa redução do gás comprimido, porque eu não vejo motivo da gente não ter. Se não está regulamentado, a gente vai ter que regulamentar, não tem jeito. E aí, se aparecer outras empresas no mercado, que ela se prontifique e mostre lá que ela tem ali a capacidade, a competência para poder estar exercendo a atividade. Só que a gente não pode paralisar um investimento, uma benfeitoria, que a gente vai levar para os usuários que estão na ponta, por conta... porque o contrato diz que precisa de autorização para poder fazer essa questão da base de compressão, para poder vender o gás comprimido. Então, no meu entendimento, na minha ignorância, aqui, acho que há um conflito aí de entendimentos. Tá, primeiro justificando aqui a saída do presidente, a gente tem uma cerimônia agora às 16 horas da agência, então ele já saiu para lá e eu vou ter que sair logo em seguida também para ir para o evento. Tentando esclarecer um tema que ele é bem complexo, às vezes para a gente conversar em reuniões a informação fica completa, mas quando a gente fala em GNC, e aí quando fala em Neogás, tem
dois escopos de trabalho diferentes. Então, o que fala, trata, o presidente fala de terceiro TA, terceiro termo aditivo, a gente está falando de projetos estruturantes. Nesse aspecto, o terceiro TA tem correlação, isso tem impacto na quarta revisão, isso está sendo enfrentado, até li uma notícia agora, li notícia agora também falando sobre essa discussão, sobre o terceiro TA, o acordo, para poder retirar as ações judiciais. Então, isso é um caminho. Então, são dois temas que eles seguem caminhos diferentes, mas vamos chegar aqui, até eu vou apontar, que você perguntou qual é o processo para resolver isso, eles acabam funilando por uma questão só. Então, eu tenho a questão do prédio estruturante que passa para o terceiro TA. E tem a questão de distribuição ponto a ponto, vamos chamar assim aqui, que é do serviço de pegar o gás da Naturgy e conseguir levar até onde não tem rede e conseguir expandir esse mercado, o que é algo importante até para guiar o investimento da rede. Porque ao invés de investir para o município que não tem nada e que a gente tem um potencial de consumo, a gente já parte para discutir investimento na frente, partindo de um consumo mínimo. Isso facilita para a concessionária o seu risco de investimento e facilita para a gente da agência também, que tem que sempre cuidar dos investimentos, porque eles oneram a tarifa, então a gente tem que cuidar que sejam investimentos vantajosos. Isso é, ele onera a tarifa, mas atrai mais consumidor e cria uma concessão mais equilibrada financeiramente, mais pujante. Então, aí eu falo, separei em dois caminhos, mas afunilando. Tanto o caso desse ponto a ponto, que a gente precisa comentar aqui na questão da estrutura tarifária, a gente precisa tratar isso, e o espaço correto é na quinta revisão, para a gente tratar e construir isso, quanto a questão do prédio estruturante, que envolve investimentos, que a gente vai tratar também na quinta revisão. Aí, para não ficar parecendo que estou postergando para frente sem previsão, e aí rola, a gente está hoje enfrentando, espero, os últimos passos da quarta revisão. Então, se as coisas andarem na medida como estão, a gente deve ter notícia, está no jornal já a previsão de julho, está concluindo esse processo. Em se dando isso, a partir de agosto já está apto a fazer o tratamento regulatório. O que não impede de até agosto, pelo contrário, ele demanda, né, que a gente continue essa discussão, porque não vai estragar de agosto e vai começar e a gente vai definir algo na sequência de imediato. Pelo contrário, a gente tem que passar por esse canal de diálogo, porque foi importantíssimo ter a audiência aqui, eu acho importante, oportuna, tá, para a gente continuar essa discussão. E aí, até fala dos agentes privados que estava aqui. A gente tem que discutir a questão da molécula do gás, sim, e sempre. E sempre buscar essas soluções, e para isso que a agência marca as reuniões, o Estado marca as reuniões, e tem amplos debates com isso. Então, os dois representantes de mercados que trouxeram aqui, a presidente do partido, ela mesma, que eu acho que ela está na posição de consumidora, a posição de consumidora é reclamar que precisa do nosso serviço. Mas a nós todos que fazemos parte da indústria, seja atuando nos seus papéis da regulação, no poder concedente, na concessionária, na distribuição, na produção de gás, a gente não tem essa alegação que ela tem para vir aqui reclamar, não. A gente precisa mais do que reclamar. A gente precisa vir para a discussão e contribuir para construir uma regulação e um mercado melhor. Então, fica aqui o convite para a gente, acho que apontar o custo alto do gás fica sendo só a nossa nobre amiga aqui. Para os demais, precisa ir mais na discussão. Nós fazemos parte da indústria, nós fazemos parte de todo esse segmento que contribui para onerar esse custo de gás ou para desonerar. E a gente precisa, em conjunto aqui, e aí eu encerro, agradecendo o Thiago uma vez, promover essa discussão para aqui buscar soluções. Quem trabalha no meio, quem é profissional de mercado, quem trabalha no governo do Estado como servidor, tem que estar aqui para contribuir e buscar soluções nos seus papéis para que a gente elimine esses gargalos e potencialize esse mercado no Rio de Janeiro. Vladimir, no caso sobre a redução do GNC, a gente já começa, a agência já começa a ter um processo para a gente... Qual o tempo que você acha disso aí? Você está falando da quinta revisão, né? Quinta revisão, que você é o relator, né? Espero que seja agosto, mas a gente pode discutir isso daqui umas 2 semanas. Obrigado. Acho que a partir da audiência hoje tem contribuições, tem falas aqui que serão trabalhadas pela equipe, eu coloco à disposição por daqui a 2 semanas, a gente pode promover uma nova reunião para discutir desdobramentos desse trabalho. No caso, farei essa reunião na agência reguladora? Fico à disposição para o... Então, a gente não pode sair com uma data marcada para essa próxima reunião? Podemos. Você pode marcar uma data, porque, assim, a gente... Você desculpa aqui até a minha insistência, é porque eu vivo no interior e a gente sabe o quanto é difícil, né? Você vê ali as pessoas
muitas delas com equipamento ainda, né? Como a Suede, presidente aqui do PMB, mesmo disse que ela tirou aí as conversões de gás que ela fez no carro dela. E aí tem, por exemplo, na sua fala, você, infelizmente, um projeto não deu certo. Lá em Bom Jesus, por exemplo, nós tivemos um revendedor que saiu desse mercado de gás, que ficou inviável para ele manter lá o seu empreendimento, a sua empresa, com gás GNC, fornecido através do GNC. E no município existe muitos carros convertidos com gás sem utilizar. Muitas das vezes, ele só abastece quando vai a Campos dos Goytacazes. Porque a Itapiruna também não compensa, porque o preço do gás é muito caro. Então, isso inviabiliza, né, não só fomentar ali a venda do gás, a economia dos nossos usuários. Então, assim, desculpa aqui, o Vladimir, a gente, graças a Deus, a gente tem uma relação até mais próxima, essa insistência, mas talvez o que o Rafael Menezes não entendeu, que isso é para ontem. A gente precisa resolver isso, entendeu? Então, a gente, aqui de antemão, como eu sei que você é um cara muito técnico, né? Graças a Deus que tem você lá na Genersa, a gente poder, de alguma forma, arrumar uma solução para, antes da 5ª revisão, se tem essa possibilidade. Sugestão minha, 3 de julho, às 14 horas, podendo adequar, caso o deputado tenha agenda já travada essa data, mas coloco essa data à disposição para o debate. E tornando o deputado falar, você não tem que se desculpar, acho que todo mundo tem papéis a desempenhar aqui, o seu papel é muito claro. Porque a Natos trabalha a questão da concessão, foca na concessão, ela trabalha nos clientes que tem, no mercado que ela está. Dificilmente ela vai enxergar um município que não está na malha e entender hoje como que aquele consumidor lá está ansiando ou não pelo gás, o potencial que tem. Às vezes nem sempre está atendendo o mercado ali. Como deputado, o senhor roda o Estado. Como deputado, sou representante do povo. Então, quando vem para essa discussão, eu não entendo isso aqui. Eu falo, não tem que pedir desculpas, porque para mim, e tenho certeza para a Kátia também, é melhor discutir contigo, entender essas informações que rodam pelo Estado, que você, como político, está ouvindo os anseios da sociedade, e traduzir para a gente, para que as soluções desenvolvidas, enquanto regulação, enquanto projetos da concessionária, sejam soluções que tenham aderência à realidade da nossa população, que efetivamente tragam benefício à concessão. Então, a participação nesse debate com vocês não é, em hipótese alguma, para a gente, sacrifício ou qualquer procedimento que atrapalhe o nosso trabalho. Pelo contrário, é imprescindível que a gente consiga desenvolver boa regulação. Eu não tenho condições de pensar isso para todo o Estado, não tenho nem essa arrogância de imaginar que eu tenha competência para isso, sem ouvir as partes, sem entender. Eu não faço regulação para mim mesmo, nem muito menos para a Kátia, e nem ela é investimento para mim. A gente tem que construir isso, cada um com sua forma, e o poder concedente também, para atender ao mercado, ao nosso pequeno empresário, aos grandes empresários. E sobre a questão que trouxe também do gás, só lembrar, a gente tem uma discussão muito interessante, que até a Feijão puxou a nível nacional isso, que é do litro de gasolina equivalente, que pode aparecer a princípio na solução efetiva, mas que apresenta melhor para o consumidor essa análise de custo, que nem sempre é muito fácil de fazer, de comparar reinvestimento, conversão do seu carro, o preço da gasolina, o preço do gás, com a potência que ela te dá no carro. Então, fazer esse projeto que a Feijão está, até sugiro que o senhor peça a Feijão para apresentar o projeto. A Feijão está com a cara bem feia lá. Não, sugeri errado? Não. Apresentar esse projeto que é interessante, tá? Bem interessante para melhorar a apresentação para o consumidor, para ele ter percepção das vantagens. Porque, por mais se você olhar historicamente, e ninguém me bate aqui, pelo amor de Deus, isso, mas se olhar historicamente, por pior que tenha ficado o custo do gás em alguns momentos, ele em nenhum momento passou a gasolina. Em relação à equivalência, quando você compara tudo, não chega. Mas é uma informação muito complexa para o consumidor, sozinho, entender todo esse contexto, quando isso não é traduzido e também quando não traz segurança. Porque forçar o consumidor a fazer uma enorme conta para entender lá que ele está ganhando um pouquinho ali, mas não é tão vantagem. Então a gente precisa melhorar também essa comunicação do mercado de gás do seu consumidor. O álcool, o etanol, está dando uma lição aí a partir do ano passado para cá, que eles mudaram muito e estão investindo bastante em comunicação e tradução do que eles fornecem como benefício ao consumidor. E o gás, a gente precisa amadurecer nisso, a gente precisa
desenvolver. É lógico que partindo do princípio com várias tendências, como o Hugo colocou ano passado para a gente no mercado, que a gente se tinha que enfrentar, mas estão sendo enfrentadas, estão sendo superadas. Eu tenho uma visão otimista não é que vai ficar maravilha daqui a um mês, não, mas onde que vai contribuindo e que o ambiente do Rio de Janeiro, de concessão, de precedente, hoje é um ambiente propício a melhorias. Acho que isso é o mais importante e estou perguntando se pode essa data, já pode marcar, deixo reservado na agência lá para recebê-lo, e mais quem quiser discutir o assunto, se eu quiser levar. Então, essa reunião fica estendida aqui para todos do segmento presente, a Cátia, a Neogás. Exatamente. Vou deixar o contato do gabinete depois à disposição com o deputado, só para confirmar, para eu arrumar o espaço lá direitinho, mas fico à disposição de todo mundo, e a gente debater o tema com, acho, com mais profundidade, já levando, cada um tem o tempo de, vendo as falas de hoje e as direções são tomadas, cada um apresentar na próxima etapa contribuições efetivas de como que a gente implementa essa questão, os passos necessários para isso. Eu vou ter que, desculpa, eu vou ter que sair mesmo, porque estou bem atrasado para lá já. Já estou encerrando Então, também, tá bom. já está acabando. Então, eu gostaria de agradecer a todos que se fazem aqui presente. Meu amigo Leonardo chegou lá, agora vem de São Paulo. Dou por encerrado essa audiência pública. Obrigado.